Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para você o primeiro investimento que você deve pensar para sair da poupança com segurança. É um título que te dá uma garantia ao você aplicar nesse ativo financeiro. Olá! Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para você o primeiro investimento que você deve pensar para sair da poupança com segurança. É um título que te dá uma garantia ao você aplicar nesse ativo financeiro. Quero lembrar que a poupança é um título também de renda fixa. Esse título que eu vou falar hoje também é um título de renda fixa. O fato é que a diferença de uma para outra é que, como a nossa taxa Selic ainda está abaixo de 8,5, quem tem ativos, valores aplicados na poupança, está ganhando apenas 70% da taxa Selic mais IPCR. Então, você está tendo uma perda mensal ao deixar o seu valor, esse valor aplicado na poupança. Basta você tirar o seu extrato e você vai constatar o que eu estou falando com você. Mas antes de adentrar e informar qual é o título que eu quero falar sobre, hoje, eu quero me apresentar. Quem é Adélia Glicério? Adélia Glicério começou a sua jornada, a segunda fase de vida, que é a fase produtiva de vida, como uma monitora de arte. Depois, outro trabalho, isso aí foi ainda na minha terra natal, Macapá. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o primeiro trabalho que eu tive foi como balconista. Posteriormente a isso, eu fui o quê? Estoquista. Mais adiante, eu me tornei frentista. E depois eu comecei a estagiar e, quando eu terminei a faculdade, eu me tornei advogada. Fui advogada por 24 anos. O fato é que desde a minha época de estudante de direito, eu já aplicava em poupança e overnight, é um título que não existe mais, mas é similar ao CDB. E há 5 anos eu me tornei auditora fiscal do trabalho. E há 2 anos eu tive um chamado em que eu percebi que a minha experiência de vida, o meu conhecimento, eu poderia compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Então, eu experienciei antes de adquirir os conhecimentos. A minha vida foi pautada em quê? Sonhar e realizar, sonhar e realizar. Mas chegou um ponto que eu quis, ou melhor, eu fui chamada para estar aqui, para compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e da minha experiência. Então, hoje, eu quero falar com você qual é o primeiro título que você precisa pensar ao sair da poupança. Sim, o primeiro investimento para você sair da poupança é o quê? O Tesouro Direto. Claro que eu tenho quase certeza aí que você já ouviu falar, mas mesmo assim, dizendo que é um título de renda fixa, que dá garantia, você ainda tem medo. O medo faz você ficar onde está. O medo faz você não avançar. E com isso, você acaba deixando de ter uma rentabilidade do seu capital, daquele valor que você trabalhou para ter. Então, eu estou aqui nesse lugar para te ajudar a você vencer essa barreira do medo. Porque o medo não vai te dar segurança, pelo contrário. Paulatinamente, você vai perder o valor do dinheiro que você trabalhou para ter, se você não aprender a investir e começar a entender e conhecer outros ativos financeiros que irão te dar segurança. Eu sei que você precisa ter segurança para você dar o primeiro passo. E esse trabalho aqui que eu quero te ajudar a você romper essa barreira. Então, hoje eu quero apresentar para você o Tesouro Direto. E o que é Tesouro Direto?
Tesouro Direto é um título público emitido pelo governo federal para o quê? Para você emprestar o seu dinheiro para o governo federal e, em troca, ele te paga os juros pelo período que você deixou aquele dinheiro emprestado para o governo. Então, basicamente é isso. E quem dá essa garantia? Quem dá essa garantia é o governo federal. Você quer emprestar dinheiro para um órgão que mais pode te dar segurança, que é o nosso governo federal? O Brasil é grande, nós sabemos que temos muitas mazelas, muitas dificuldades, mas vai ser muito difícil o Brasil quebrar. Vamos ter muita dificuldade, mas o Brasil quebrar vai ser muito difícil, até porque nós somos um país rico. O que nós precisamos aprender é aprender a investir, a perder o medo para arriscar um pouquinho mais e, com o tempo, deixar a segurança e dar um passo além para pensar na rentabilidade. No vídeo de hoje, eu quero te ajudar a você continuar investindo em ativos que irão te dar segurança. E é isso, esse é o meu trabalho, te ajudar nesse processo, ok? Então, já falei que o título Tesouro Direto é um título público, né, emitido pelo governo federal e que quem dá a segurança é o governo federal, tá certo? Quero aqui apresentar os tipos do Tesouro Direto. O primeiro título é o Tesouro Selic. O segundo é Tesouro IPCA+. Depois temos o terceiro tipo, Tesouro IPCA mais juros semestral. O terceiro tipo é Tesouro Pré-fixado. E o quinto tipo é Tesouro Pré-fixado mais juros semestrais. Tá certo? Então você tem que ter ciência que dentro do Tesouro Nacional existe 5 modalidades. Quero agora falar sobre a primeira modalidade de Tesouro Direto. É o Tesouro Selic. É um ativo mais conservador do Tesouro Nacional. É um tipo que vai medir o quê? A taxa básica de juros básicos, melhor dizendo. Na dúvida, quando você quiser sair da poupança e ir para o Tesouro Direto, se você não sabe qual é o melhor tipo na hora de investir, escolha a taxa Selic, porque assim você vai ser remunerado de acordo com o período que você deixou aquele dinheiro parado, em que você emprestou dinheiro para o nosso governo. Então, você não vai ter nenhuma perda se você resolver resgatar 6 meses depois, 1 ano depois. Então, essa é a modalidade para quem está aprendendo, está no processo de aprender a investir. É a escolher o Tesouro Selic, tá certo? No Tesouro Selic, você vai ser o quê? A remuneração vai ser pela taxa Selic, que é a taxa básica de juros básicos da nossa economia. Tá certo? Então, se você quiser resgatar a qualquer momento, você vai poder e o valor vai ser, na hora do resgate, você vai ter a rentabilidade do seu capital pelo período que você deixou ali aplicado. Tá certo? Nos outros títulos vai ser diferente. Por isso que, na dúvida, aplique no Tesouro Selic. E essa é um título indicado para as pessoas que estão iniciando, tornando um investidor, para você ter a sua reserva técnica. Eu já expliquei em outros vídeos o que é uma reserva técnica. Reserva técnica é um montante 12 vezes o valor das suas despesas mensais. Por que isso? Por que essa reserva técnica? Porque a nossa vida tem obstáculos, tem problemas, você pode perder a sua renda e você tendo sempre uma reserva técnica 12 vezes as suas despesas mensais, você pode encontrar uma nova renda, você pode encontrar uma nova colocação, você pode pagar, né, por algum imprevisto.
tendo essa reserva técnica. Então, é um valor, é um título, é um ativo que você tem que ter na sua carteira quando você pensar em criar essa reserva técnica, tá certo? A segunda modalidade é o Tesouro IPCA. O IPCA mais uma taxa de juros. Quando você escolher esse título, você tem que ter o cuidado. Por quê? Você tem que ver, o seu título, ele vai ser, aqui a gente pode dizer que é até uma rentabilidade híbrida. IPCA, que é um indexador, mais uma taxa que você vai saber no momento da aplicação, pode ser mais 5%. IPCA é um indexador que é medido a todo mês, mais uma taxa de juros, vamos supor aqui, de 5%. Então, é híbrido porque no momento da aplicação, você sabe que você vai ter 5% de juros mais IPCA, certo? Só que você tem que ter também o cuidado na hora de ver o vencimento desse título, tá certo? Porque essa garantia do IPCA mais 5% de juros, a garantia é o quê? Que você vai ter isso no valor, na data do vencimento daquele título. Se você resgatar antes da data do vencimento, vai ter uma oscilação aí. Ou seja, você pode ganhar menos do que aquilo que você contratou. Lembrando que aqui você, na hora da aplicação, você optou por esse ativo IPCA mais 5%. Mas essa garantia é somente se você esperar o vencimento do título. Se você fizer esse resgate antes, existe uma oscilação. Então, na dúvida, vá para a primeira opção. É o que? Tesouro Taxa Selic. Por quê? Porque você vai ganhar toda a remuneração pelo período que você ficou com dinheiro emprestado para o governo. Tá certo? No Tesouro IPCA+, né, mais 5%, o que é bom você ter esse entendimento? Você, na hora da contratação, na hora que você vai comprar esse ativo, você vai fazer essa opção IPCA mais 5%, por exemplo, estou aqui só exemplificando, mas a garantia é só no momento do vencimento do título. E para quem é indicado esse título? Esse título é indicado para as pessoas que querem se proteger da variação da inflação e garantir os juros reais, né? Garantir os juros reais. Então, para você, mas lembrando que essa garantia é apenas se você aguardar o vencimento do título. Combinado? Vamos falar agora da terceira modalidade, que é Tesouro IPCA mais juros semestrais. É um pouco similar ao segundo tipo de Tesouro Nacional. A diferença aqui é que você vai ter na sua conta os juros semestralmente depositados na sua conta. E quando vencer, no vencimento do título, você vai ganhar o quê? A remuneração dos últimos 6 meses mais o seu capital. Mas a cada 6 meses, dependendo do prazo que você optou, né, a cada 6 meses você vai ser depositado na sua conta, na corretora ou no banco digital, vai ser depositado o valor dos juros do período. Isso aqui é mais apropriado para aquelas pessoas que querem ter uma certa liquidez, né, durante esse período. Agora, se você está aplicando a longo prazo, né, no IPCA mais 5%, vai a pena esperar deixar para receber todos os juros do período no final. Por quê? Porque nessa terceira modalidade, a taxação da rentabilidade vai ser maior, né, do que da segunda modalidade. Por quê? Porque você tem que entender que lá adiante, nesse vídeo, ainda vou falar período de tributação, e que, como você vai resgatar a cada 6 meses, para títulos que ficam estacionados por um período até 6 meses, tem uma tributação, tem um percentual de tributação. Se você vai ser tributado 2 anos depois, vai ser uma outra taxa de taxação. Então, quanto mais você recebe a cada 6 meses, a taxa vai ser maior.
Se você deixa para receber toda a remuneração do período no final, a taxa vai ser menor. Então, você tem que observar o que é melhor, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com os seus projetos, de acordo com os seus sonhos, ok? A quarta modalidade aqui é o quê? É um tesouro pré-fixado. Ou seja, aqui você vai saber, no momento da aplicação, qual vai ser a remuneração. Se vai ser 10% ao ano, se vai ser 12% ao ano. Porém, aqui tem um pequeno, uma atenção que você tem que ter. Quando o nosso mercado financeiro está com uma tendência de alta, uma dica que eu dou, você deve investir no tesouro pós-fixado. Agora, quando o mercado está com uma tendência de baixa, invista no pré-fixado. Agora, se você escolher essa quarta modalidade, o pré-fixado, você sabe que se você ficar a longo prazo, você vai acabar, Você vai não tá acompanhando o mercado. Então, você tem que ter muita certeza de que aquele título vai pelo menos, aquele percentual que você comprou no momento de investir no pré, vai pelo menos te pagar a inflação do período. Porque senão você vai ter prejuízo. E é por isso que muitas pessoas falam, eu migrei da poupança e fui para o Tesouro Nacional e estou tendo perda. É por isso que você tem que entender o mecanismo, se o mercado está em tendência de alta, se o mercado está em tendência de baixa. Na dúvida, o que nós orientamos, os mentores, os educadores financeiros, indicam o quê? A taxa Selic. Porque a taxa Selic vai representar sempre a rentabilidade do período. Não importa se vai estar tendência de alta ou de baixa. Ela vai, no momento do resgate, ela vai te pagar de acordo com como foi a variação de cada período. Então, você tem que ter muita atenção na hora de escolher. O pré-fixado é um título que você deve aplicar a curto prazo. A curto prazo, porque a longo prazo você pode ter um prejuízo, tá certo? Então, eu quero também falar para você que esse título é indicado para quem? Esse título é indicado para quem gosta de especular. Agora, se você quer ter garantia, né? Se você quer ter garantia e não correr risco, se você não é um especulador, você deve aplicar ou taxa Selic ou pós-fixado. Por quê? Porque o pós-fixado ele tem um indexador e ele tem uma taxa de juros que você já sabe no momento da aplicação. Agora, se você tem certeza que o mercado está tendência de baixa, você deve aplicar em tesouro pré-fixado. Mas para isso você tem que entender um pouquinho dessa dinâmica do mercado financeiro. Se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. Se você tiver certeza que a tendência é de baixa, aí sim você deve optar por uma taxa pré-fixada. Mas para isso você tem que entender um pouco do mercado financeiro. Caso contrário, aqui você pode ter um prejuízo, ok? O quinto exemplo qual é? O tesouro pré-fixado mais juros semestrais. É um pouco similar ao quarto caso, só que aí você recebe os juros de acordo com a cada 6 meses e no vencimento do título você recebe a sua remuneração dos últimos 6 meses mais o seu capital. Lembrando sempre que no pré-fixado com juros semestrais, a incidência de imposto de renda vai ser maior. Por quê? Porque você ficou apenas 6 meses. Aqueles juros que você vai receber na sua conta, na corretora ou no banco digital, vai ser o quê? Referente aos últimos 6 meses. Então, a tributação nesse período é maior. Então, se você está investindo para longo prazo, por exemplo, se você fala assim, olha, nos próximos 3 anos eu não vou precisar desse dinheiro, ou você vai investir na taxa Selic, ou você vai investir no pós-fixado, mais juros, que você já sabe no momento da aplicação, ou você vai investir no pré-fixado mais a longo prazo. Mas lembrando que o pré-fixado ele é mais indicado quando você entende do mercado, porque senão você vai ter prejuízo. Aí você vai ter que resgatar esse valor
para reinvestir. E se você fizer isso, o melhor é não aplicar no Tesouro Direto, sim aplicar num outro ativo que vai te dar uma rentabilidade maior, porque senão você vai ter perdas consideradas. E nós não estamos aqui para ter perdas. Eu estou aqui te mostrando que, na dúvida, quando você sair da poupança, perder esse medo de sair da poupança, o melhor para você é aplicar na taxa Selic, porque você vai ser remunerado o tempo que você ficar com o seu dinheiro emprestado para o governo. Então, a taxa Selic vai te remunerar de acordo com o período. Você não vai ter perda nenhuma se você resgatar antes do vencimento do título. Os outros títulos, você resgatando antes do prazo do vencimento desses títulos, você pode ter uma oscilação e você não ter o seu capital remunerado de acordo com aquela taxa que você escolheu no momento da aplicação. Uma observação que você tem que ter: quando você começar a aplicar, quando você se tornar um investidor, você precisa ter atenção de nunca resgatar esse título antes de 30 dias, porque durante os primeiros 30 dias, a incidência de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E se você resgatar antes do 30 dias, você vai pagar esse imposto. Então, às vezes, a tributação do IOF vai ser superior ao seu ganho, dependendo do período. Então, tenha atenção. Ao se tornar um investidor, você tem que começar também a ter na mente que isso é para um projeto de médio e longo prazo. Ou também, pode ser o seu caso, que você vai fazer uma poupança ali, vai fazer um investimento para daqui a 6 ou daqui 1 ano ou 2 anos, com uma finalidade já planejada no momento que você abre aquela conta de investimento para a compra de um produto, ou para uma viagem, ou para qualquer outra coisa. Então, aí sim, mas lembrando sempre, respeite a data dos vencimentos dos títulos, sob pena de você ter prejuízo. É aí que muitas pessoas não entendem. Eu migrei para renda fixa, migrei para Tesouro Direto e tive prejuízo. Teve prejuízo porque comprou um produto, não observou que tinha um vencimento e aquelas informações, aquele indexador mais aquela taxa de juros é garantido para o vencimento do título. E, na dúvida, se você sabe que você vai precisar, por exemplo, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses daquele valor, aplique em Tesouro Selic, porque ele vai te remunerar pela taxa do período, certo? É importante aqui, eu quero deixar também aqui uma informação que no Tesouro Direto vai ter taxas pré-fixadas e pós-fixadas. Tanto é que eu já dei exemplo, a Selic é uma taxa pós-fixada, né? É pós-fixada. É a única que vai te remunerar pelo período que você ficar no título, independente do vencimento. Agora, os outros ativos do Tesouro Direto, você vai ter que observar o vencimento dos títulos. Senão, você vai ter algum prejuízo, uma oscilação, né? No período que você for fazer o resgate. Na dúvida, escolha a taxa Selic, que é um pós-fixado, porém ela vai te remunerar pelo período que você ficar com o dinheiro emprestado para o governo. Agora, se for um pré-fixado, você vai ter que verificar o prazo do vencimento para você ganhar aquele indexador mais os juros que você tem ciência no momento da aplicação. O pós-fixado é o quê? Você só vai saber quanto você vai ser remunerado no momento do resgate, tá? Então, no momento do resgate, você vai saber. E existem opções aí de você aplicar num ativo que você coloca pós-fixado e você só vai saber no momento do resgate. Então, é o cuidado que você tem que ter, entender essa dinâmica que eu já falei várias vezes, mas não custa nada lembrar que você só vai resgatar a garantia quando você ainda não entende um pouco desse mercado. A garantia é você aplicar na Tesouro Selic, tá? Os outros você vai ter que aguardar o vencimento, senão você pode ter prejuízo, ok? Então, aqui nós estamos numa função de educadores
para te orientar a você perder o medo de sair da poupança, que não está rendendo nem a taxa Selic, e ir para uma renda fixa. Aqui, neste vídeo, nós estamos tratando apenas do Tesouro Direto, em que eu te apresentei as 5 modalidades, e aquela que, quando você não entende se a nossa economia está com viés de alta ou de baixa, você tem um título que vai pagar vai te dar uma rentabilidade durante o período que é Tesouro Selic, ok? Também quero deixar como informação sobre o risco. Qual é o risco que eu tenho? Sair da poupança e ir para o Tesouro Direto. O risco aqui é um risco baixo. Sabe por quê? Porque o Tesouro Direto, os 5 tipos que eu já falei aqui, são títulos que têm baixo risco, porque todos vão ter garantia do Tesouro Nacional. Porém, você pode ter um risco maior a partir do momento que você aplicar num pré-fixado. Porque o pré-fixado a médio e longo prazo, você não tem uma visão muito ampla. Se você não entende a dinâmica do mercado, ou você deve ficar no Tesouro Selic, ou você deve ficar no pós-fixado, tá? Mas aí você precisa observar. Na dúvida, fique no Tesouro Selic, porque vai te remunerar de acordo com a evolução, tanto do viés de baixa como viés de alta, tá bom? Tributação do Tesouro Direto. Como é feito a tributação? Até 6 meses, né, a tributação vai ser 22,5% em cima do quê? Da rentabilidade. A tributação vai ser feita em cima da rentabilidade sempre, tá certo? E essa tributação é retida na fonte. No Tesouro Direto, você não tem que se preocupar em fazer DARF, fazer nada, porque a tributação vai ser na fonte. No momento do resgate, o sistema vai observar qual o período que você ficou com o valor aplicado e ele vai fazer essa dedução no momento, na hora que ele for colocar na sua conta, tá certo? Então, até 180 dias, aí 6 meses, você vai ser tributado 22,5% em cima do lucro. Se você ficar 181 dias até 360 dias, aproximadamente aí de 6 a 1 ano, você vai ser tributado em 20%. Se você for ficar com o título aplicado na sua carteira de 361 dias até 2 anos, 720 dias, você vai ser tributado 17,5%. E se você ficar mais de 721 dias, você vai pagar de imposto 15%. Tudo isso em cima do quê? Em cima da rentabilidade. Lembrando sempre, tá? Então, você vai ser tributado em cima da rentabilidade, vai ser retido na fonte, você não tem que se preocupar com isso, porque no momento que você faz o resgate, a corretora ou o banco digital retém e informa para o governo, manda para o governo, e a cada ano, durante o período do ajuste anual perante a Receita, né, você vai informar, você vai receber no informe de rendimentos, você vai receber toda essa sua movimentação, o valor que foi retido na fonte, você vai ter que colocar ali, se você fizer uma declaração completa, você vai ter que colocar em cada campo, mas isso no informe de rendimentos vai estar discriminado aonde você vai ter que informar, tá certo? Então não se preocupe com relação a ter que pagar DARF, a ter que recolher nos ativos de renda fixa, a retenção é na fonte, então você não tem que se preocupar com isso. Eu fico por aqui nesse vídeo. Eu espero que essas informações aqui, muito básicas, mas eu espero que já vai te dar um pouquinho mais de segurança de você fazer uma opção de sair da poupança e ir para a renda fixa, para se tornar um investidor, a começar a entender a dinâmica do mercado, perder o medo de investir, porque é isso que vai fazer diferença a médio e longo prazo, você aprender a investir, tá? E eu estou aqui porque eu já passei por esse processo
Eu sou uma pessoa transformada, aprendi muitas vezes errando, já tive prejuízo no Tesouro Pré-Fixado por não entender essa dinâmica, mas agora eu já conheço e quero passar isso adiante para que você não cometa os erros que eu cometi. Como falei, na dúvida, aplique em Tesouro Selic. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Tchau!